Imagine acordar às 3 da manhã com o estômago vazio, olhar para o teto rachado do quarto, que você divide com mais duas pessoas, e ouvir do lado de fora os vizinhos comentando em voz alta que você nunca vai chegar a lugar nenhum. Agora imagine que, exatamente 7 anos depois desse momento, você entra em um escritório no 12º andar de um prédio envidraçado no centro da cidade, senta na cadeira que você comprou e olha pela janela para a mesma rua onde cresceu. Essa não é uma fantasia. Essa é a história de Rafael Andrade, um homem que todo mundo chamava de fracassado, que foi demitido 4 vezes em 3 anos, que devia dinheiro para o próprio pai, que dormia no sofá da sogra porque não tinha condições de pagar aluguel, e que um dia, por pura desesperação, decidiu fazer uma coisa tão simples, tão pequena, tão aparentemente sem sentido, que quando ele conta para as pessoas até hoje, a maioria ri. Mas foi exatamente esse hábito minúsculo que quebrou o ciclo, que reorganizou os pensamentos, que abriu a porta para tudo o que viria depois. Antes de continuar, se você chegou até aqui, já é porque algo dentro de você reconheceu que essa história tem algo a ver com a sua vida. Fica, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar permanentemente a forma como você enxerga o dinheiro, o tempo e o seu próprio potencial. Rafael nasceu em Guarulhos, numa família de 4 irmãos, filho de um pedreiro e de uma dona de casa que vendia brigadeiro no portão da escola para complementar a renda. Ele não cresceu na miséria absoluta, mas cresceu num ambiente onde o dinheiro sempre faltava no fim do mês, onde a frase "não temos dinheiro para isso" era pronunciada tão frequentemente que virou trilha sonora da infância. O pai de Rafael era um homem honesto, trabalhador, que saía de casa às 5 da manhã e voltava às 8 da noite com as mãos calejadas e o coração cheio de orgulho por sustentar a família. Mas nunca sobrava nada, nunca havia uma reserva, nunca havia um plano. O dinheiro entrava e saía numa velocidade constante e a família sobrevivia num eterno presente sem conseguir enxergar o futuro. Rafael cresceu acreditando que esse era o destino das pessoas como ele, que o dinheiro era uma coisa que outros tinham, aquelas pessoas que apareciam na televisão, que moravam nos bairros de nome bonito, que falavam de um jeito diferente. Ele nunca questionou esse pressuposto, simplesmente aceitou. Aos 18 anos, Rafael conseguiu um emprego como office boy num escritório de contabilidade no centro de São Paulo. Era o orgulho da família, o primeiro filho a trabalhar de carteira assinada, o que estava progredindo. Mas Rafael era inquieto. Ele não queria ser office boy para sempre. Queria mais, sem saber exatamente o que era esse mais. Começou a fazer um curso técnico de administração à noite, pagando em 10 vezes no cartão, cheio de esperança de que o diploma mudaria sua vida. Quando terminou o curso, pediu promoção. Foi ignorado. Pediu de novo. Foi mandado embora. A justificativa foi genérica, burocrática, fria. Reestruturação da empresa. Rafael tinha 22 anos e voltou para casa com a carteira vazia e o ego machucado, mas ainda cheio de energia. Pensou, tudo bem, foi um tropeço. Vou tentar outra coisa. O que veio nos anos seguintes foi uma série de tentativas que, para quem olhava de fora, pareciam confirmação de uma só coisa. Rafael era um fracassado. Abriu uma barraquinha de lanches numa praça e fechou em 8 meses porque não sabia calcular o custo real do produto. Tentou revenda de roupas pela internet e perdeu R$ 2.000, comprando estoque de um fornecedor que sumiu. Entrou numa empresa de marketing multinível, convenceu a própria mãe a investir dinheiro e 6 meses depois precisou devolver o valor com vergonha e desculpas. Cada nova tentativa era seguida por um novo fracasso, e cada fracasso era seguido por uma nova rodada de comentários dos conhecidos. O tio que sempre aparecia nos almoços de domingo e balançava a cabeça dizendo: "Esse menino não tem jeito."
A vizinha que perguntava para a mãe de Rafael com falsa preocupação: "Mas e aquele negócio que ele abriu foi embora?" Os amigos da adolescência que tinham seguido o caminho convencional, conseguido empregos estáveis, e que olhavam para Rafael com uma mistura de pena e superioridade que doía mais do que qualquer crítica direta. Aos 26 anos, Rafael estava no ponto mais baixo da sua vida. Tinha acabado de perder o terceiro emprego formal em 2 anos, desta vez de analista júnior numa pequena empresa de logística que faliu. Estava devendo ao pai, devendo no cartão de crédito, devendo ao amigo que tinha emprestado dinheiro para ele pagar a primeira e última de um apartamento que mal conseguiu alugar e depois teve que devolver. Sua namorada de 4 anos, Priscila, tinha acreditado nele durante todo esse tempo, defendido ele para a família, argumentado que ele era inteligente e criativo e que só precisava de uma chance. Mas a paciência tem um limite. Numa noite de quarta-feira, depois de um jantar silencioso e tenso, Priscila olhou para ele e disse uma frase que ficou gravada na mente de Rafael para sempre: "Eu te amo, mas não sei mais o que estou esperando de você." Eles não terminaram naquela noite, mas algo terminou. O Rafael que existia até aquele momento, o Rafael que vivia de esperança vaga sem ação concreta, o Rafael que confundia movimento com progresso, esse Rafael precisava morrer. Naquela mesma noite, Rafael não dormiu. Ficou olhando para o teto, escutando o barulho da rua e, pela primeira vez, parou de pensar em culpados. Parou de pensar no tio que não acreditava nele. Parou de pensar nos ex-chefes injustos. Parou de pensar na sorte que nunca vinha. Começou, pela primeira vez, a pensar em si mesmo com uma honestidade brutal. E o que ele viu não era bonito. Via um homem que sempre esperava que alguma coisa externa o salvasse. Um curso, uma oportunidade, um emprego melhor, uma ideia de negócio miraculosa. Sempre alguma coisa grande, alguma mudança radical, algum evento transformador que apareceria do nada e mudaria tudo. E enquanto esperava por esse evento que nunca chegava, a vida passava, as dívidas cresciam e as pessoas ao redor perdiam a fé nele. Rafael percebeu que havia cometido o mesmo erro repetidamente e com consciência plena. Achava que a mudança precisava ser dramática para ser real. Foi nessa mesma madrugada, às 2h40 da manhã, que Rafael fez uma coisa que parecia absolutamente trivial. Pegou um caderno espiral velho que estava numa gaveta com metade das páginas em branco e escreveu no topo da primeira página disponível a seguinte frase: "O que eu fiz hoje que foi bom?" Não tinha resposta para aquele dia em particular, mas escreveu a pergunta de qualquer forma e prometeu a si mesmo que, a partir daquele dia, toda manhã, antes de qualquer outra coisa, abriria aquele caderno e responderia a essa pergunta sobre o dia anterior. Só isso. Uma pergunta. Uma resposta. Todos os dias. Não era um plano de negócios, não era uma planilha financeira, não era uma meta de 5 anos. Era apenas um hábito ridículo de 2 minutos que qualquer pessoa poderia achar inútil. E foi exatamente isso que mudou tudo. O que acontece quando você começa a responder diariamente a pergunta: "O que eu fiz hoje que foi bom?" é que, nos primeiros dias, você percebe que não tem quase nada para escrever. Rafael ficou 3 dias consecutivos olhando para a folha sem conseguir apontar uma única ação positiva, concreta, que tivesse tomado. Não tinha saído para buscar emprego. Não tinha estudado nada. Não tinha organizado as finanças. Não tinha feito uma ligação importante que estava adiando. Simplesmente tinha sobrevivido o dia reagindo aos problemas à medida que apareciam. Esse momento de reconhecimento honesto, esse espelho que o caderno colocava na frente de Rafael todos os dias, foi mais doloroso do que qualquer crítica que o tio poderia fazer, porque vinha de dentro. E a dor que vem de dentro não tem como ignorar,
Não tem como projetar em alguém, não tem como fugir dela dormindo tarde ou rolando o feed do celular por horas. Na primeira semana, Rafael passou a fazer pelo menos uma coisa pequena e deliberada por dia, só para ter algo para escrever no caderno na manhã seguinte. No primeiro dia, atualizou o currículo. No segundo, mandou 3 currículos para vagas que encontrou na internet. No terceiro, ligou para um antigo colega de trabalho para perguntar se havia alguma oportunidade na empresa onde ele estava. No quarto dia, foi até a biblioteca pública do bairro e ficou 2 horas lendo um livro sobre finanças pessoais que havia visto mencionado num vídeo. Era um livro simples, escrito de forma acessível, que explicava conceitos básicos como juros compostos, controle de gastos e o conceito de pagar a si mesmo primeiro. Rafael não tinha dinheiro para comprar o livro, então ficou na biblioteca e anotou os pontos principais no mesmo caderno onde fazia as anotações matinais. No quinto dia, fez um levantamento brutal de todas as suas dívidas, que ele vinha evitando olhar de frente por meses. A soma era de R$ 18.300. Vendo o número ali, escrito à mão, sem espaço para ambiguidade, Rafael sentiu um misto de pavor e alívio. Pavor pelo tamanho do problema, alívio por finalmente encará-lo. A transformação de Rafael não foi uma explosão, foi um acúmulo silencioso. Semana após semana, o hábito do caderno criou um efeito que ele não esperava. A necessidade de ter algo para escrever todos os dias o forçava a tomar alguma ação todos os dias. E ações, mesmo pequenas, geram resultados. Não imediatamente, não dramaticamente, mas inevitavelmente. Após 3 semanas escrevendo no caderno, Rafael conseguiu um emprego temporário num supermercado, repositor de prateleiras, trabalho que o antigo Rafael teria recusado por considerar abaixo das suas pretensões. O novo Rafael aceitou sem hesitar, porque entendeu algo fundamental. O orgulho estava sendo o principal obstáculo entre ele e a estabilidade. Todo trabalho honesto era digno. Todo real que entrava limpo era um tijolo na fundação que ele precisava construir. Com o salário do supermercado, Rafael fez uma coisa que parecia insignificante. Separou R$ 50 por mês para investir. Não era muito. Era menos de R$ 2 por dia. Mas era o princípio da ideia que tinha lido no livro da biblioteca. Pagar a si mesmo primeiro, antes de pagar qualquer outra coisa. Abriu uma conta numa corretora, coisa que fez do celular em menos de 10 minutos e comprou R$ 50 em um fundo de renda fixa. Depois escreveu no caderno: "Hoje comecei a investir". Aquelas 4 palavras foram as mais importantes que ele tinha escrito em anos. Não pelo valor financeiro, que era irrisório, mas pelo que representavam em termos de identidade. Pela primeira vez na vida, Rafael se via como alguém que investe, não alguém que sonha em investir, não alguém que vai investir quando tiver mais dinheiro. Alguém que investe, no presente, agora. Algo acontece no cérebro humano quando você muda a forma como você se descreve para si mesmo. Os psicólogos chamam isso de consistência identitária. Uma vez que você adota uma identidade, você passa a agir de formas que são consistentes com ela, porque a inconsistência cria desconforto. Rafael tinha se tornado, em sua própria mente, um investidor. E investidores estudam, investidores controlam gastos, investidores fazem escolhas calculadas, não impulsivas. Sem que tivesse planejado, Rafael começou a mudar comportamentos que antes pareciam impossíveis de mudar. Parou de jantar fora com frequência, não por privação forçada, mas porque percebeu que preferia o progresso financeiro ao prazer imediato. Cancelou assinaturas que não usava. Começou a negociar as dívidas, ligando para cada credor e pedindo condições de parcelamento. Voltou à biblioteca regularmente e foi lendo livro após livro sobre investimentos, empreendedorismo, psicologia do dinheiro.
6 meses depois de começar a escrever no caderno, Rafael ainda estava no supermercado. Ainda devia dinheiro, ainda não tinha nada que o mundo externo classificaria como sucesso. Mas por dentro, ele era uma pessoa diferente. E Priscila notou. Não porque Rafael dizia que estava mudando, mas porque estava mudando de fato. Havia uma calma diferente nele, uma clareza de propósito que antes não existia. Numa tarde de sábado, Priscila pegou o caderno de Rafael com curiosidade e começou a ler as anotações dos últimos meses. Ficou em silêncio por um longo tempo depois de fechar o caderno. Depois disse: "Você está fazendo isso todos os dias." Não era uma pergunta, era uma constatação de quem estava vendo algo real pela primeira vez. No 10º mês do hábito do caderno, Rafael foi promovido a líder de setor no supermercado. Não era um cargo glamuroso, mas era uma prova concreta de que sua mudança de postura estava sendo percebida por outros além de Priscila. Com o aumento salarial, elevou os aportes mensais para R$ 150. Continuou estudando finanças por conta própria e descobriu um nicho que pouquíssimas pessoas no seu círculo social conheciam: os fundos de investimento imobiliário, os FIIs, que permitiam que pessoas comuns se tornassem cotistas de empreendimentos imobiliários com apenas algumas dezenas de reais. Rafael ficou fascinado. Passou semanas estudando relatórios, aprendendo a analisar indicadores, entendendo como funcionava a distribuição de dividendos mensais. Era como se tivesse descoberto uma porta que sempre existiu, mas que ninguém tinha lhe mostrado. Após 1 ano e 2 meses do início do hábito, Rafael pediu demissão do supermercado. Não porque havia ficado rico, mas porque havia surgido uma oportunidade concreta para trabalhar como auxiliar administrativo, numa empresa de contabilidade de médio porte, a mesma área onde tinha começado como office boy anos antes, mas agora com uma mentalidade completamente diferente. Rafael não entrou nessa empresa como alguém esperando ser promovido. Entrou como alguém estudando o negócio de dentro, entendendo como a empresa ganhava dinheiro, onde estavam as ineficiências, quais os serviços mais lucrativos. Passou a estudar por conta própria as certificações contábeis, algo que poderia fazer gratuitamente usando materiais online. Sua chefe, doutora Carla, percebeu rapidamente que Rafael era diferente dos outros colaboradores. Não apenas fazia o que era pedido, trazia soluções para problemas que ninguém tinha pedido que ele identificasse. 1 ano e 8 meses depois de entrar na empresa, Rafael foi chamado na sala da doutora Carla e recebeu uma proposta: tornar-se sócio minoritário na abertura de uma filial da empresa numa cidade do interior de São Paulo, onde havia demanda não atendida por serviços contábeis especializados para pequenas e médias empresas. Rafael teria que colocar uma parte do investimento inicial, algo na faixa de R$ 20.000. 2 anos antes, essa proposta seria impossível de aceitar. Mas Rafael havia acumulado com disciplina e constância, ao longo de 26 meses de aportes crescentes, reinvestimento de dividendos e aumento progressivo de renda, exatamente R$ 23.700 em sua carteira de investimentos. Sacou a parte necessária, assinou o contrato e se tornou sócio. O que aconteceu nos 3 anos seguintes foi o composto dos hábitos e decisões acumulados. A filial cresceu além das projeções iniciais. Rafael, que tinha aprendido a estudar o negócio do ponto de vista financeiro, trouxe uma série de melhorias operacionais que reduziram custos e aumentaram a margem de lucro. Com os dividendos da sociedade, voltou a investir, desta vez em valores muito maiores. Continuou estudando, agora fazendo uma graduação em administração semipresencial. Casou com Priscila numa cerimônia simples, mas feliz, e compraram juntos um apartamento financiado, saindo definitivamente do sofá da sogra para um lar próprio. Não era o apartamento dos seus sonhos,
mas era deles, comprado com dinheiro limpo e planejamento real. Quando Rafael completou 5 anos desde aquela madrugada, com o caderno espiral, parou para fazer um balanço. Tinha 31 anos. Possuía participação societária numa empresa com faturamento de R$ 800 mil ao ano. Tinha uma carteira de investimentos de R$ 240 mil, composta por FIIs, ações e renda fixa, que gerava uma renda passiva mensal de aproximadamente R$ 1.200. Havia quitado todas as suas dívidas antigas. Havia pago de volta o dinheiro que devia ao pai, com juros que o pai recusou, mas que Rafael insistiu em pagar. E havia algo mais, algo que não aparece em nenhum extrato bancário, mas que vale mais do que todos os números. Havia construído uma reputação de pessoa confiável, estudiosa e comprometida, que abria portas que o dinheiro sozinho não consegue abrir. O tio que balançava a cabeça nos almoços de domingo parou de fazer isso em algum momento entre o 2º e o 3º ano. Rafael não sabe dizer exatamente quando. A vizinha que falava com a mãe com falsa preocupação parou de aparecer. Os amigos que olhavam com pena começaram a fazer perguntas. Como você fez isso? Qual investimento você usa? Me explica sobre esses fundos imobiliários. E Rafael, que poderia ter sentido um prazer amargo nessa virada, não sentiu. Porque entendeu que o julgamento dos outros nunca tinha sido o problema real. O problema real sempre foi o que ele pensava de si mesmo. E quando isso mudou, tudo o mais se tornou irrelevante. A pergunta que sempre fazem para Rafael quando ele conta sua história é a mesma: qual foi o segredo? E a resposta que ele dá desconcerta as pessoas porque é simples demais para parecer verdadeira. O segredo não foi um investimento miraculoso, não foi uma ideia genial de negócio, não foi uma pessoa poderosa que o ajudou. O segredo foi um caderno espiral velho com uma pergunta escrita às 2 da manhã. O que eu fiz hoje que foi bom? Porque essa pergunta forçava a reflexão. Forçava a honestidade, forçava a ação, e a ação, repetida com consistência ao longo do tempo, cria o que nenhum atalho consegue criar: resultados reais e duradouros. Existe uma lei invisível que governa a construção de riqueza, e ela tem pouco a ver com dinheiro e muito a ver com identidade. As pessoas que acumulam patrimônio de forma consistente não são necessariamente as mais inteligentes, nem as que nasceram com mais recursos, nem as que tiveram as melhores oportunidades. São as que mudaram a narrativa que contam sobre si mesmas, que pararam de ser vítimas das circunstâncias e se tornaram arquitetos das suas decisões, que entenderam que o dinheiro é consequência de uma série de comportamentos repetidos ao longo do tempo, e que esses comportamentos são escolhas, não dons. Rafael não era especial antes do caderno. Não tinha habilidades ocultas que de repente se revelaram. Tinha apenas decidido, num ato de desespero às 2 da manhã, ser honesto consigo mesmo todos os dias. E essa honestidade diária foi a força que moveu tudo o mais. Você que está assistindo esse vídeo agora pode estar em um ponto da sua vida parecido com o que Rafael estava antes do caderno. Pode estar sentindo que tentou e falhou tantas vezes que não vale mais tentar. Pode estar ouvindo as vozes dos outros ou da sua própria cabeça, dizendo que você não tem o perfil, não tem a formação, não tem os contatos, não tem o capital inicial. Pode estar esperando por uma oportunidade grande o suficiente para justificar o esforço. Mas a verdade que a história de Rafael carrega é incômoda e libertadora ao mesmo tempo. A oportunidade não vem antes do comportamento. O comportamento é que cria a oportunidade. E o comportamento começa com um hábito, um único hábito. Pequeno o suficiente para parecer inútil, consistente o suficiente para mudar tudo. Não precisa ser um caderno. O hábito pode ser acordar 15 minutos mais cedo para ler algo sobre finanças. Pode ser separar um percentual fixo do salário, mesmo que seja 5%, para investir antes de gastar qualquer coisa.
Pode ser escrever 3 metas claras toda semana e revisar o quanto avançou nelas. Pode ser ligar para uma pessoa por semana que pode abrir portas profissionais para você. O que importa não é qual hábito você escolhe, mas que ele seja honesto, deliberado e diário, porque o poder dos hábitos não está no que eles fazem em um dia. Está no que eles fazem com a sua identidade ao longo de anos. Estão no tipo de pessoa em que você se torna sem perceber, na forma como o mundo começa a te ver diferente porque você se vê diferente. Rafael hoje tem 34 anos. A filial virou uma empresa independente. A carteira de investimentos passou dos R$700 mil. Ele e Priscila estão construindo a casa própria, que ele desenhou numa folha do caderno espiral anos atrás, em detalhes, num dia em que não tinha nada além de um salário de repositor e a certeza de que a vida podia ser diferente. O caderno original ainda existe. Rafael o guarda numa gaveta do escritório no 12º andar, esse mesmo escritório com janela para a rua onde cresceu. Às vezes, quando alguma decisão parece difícil demais, ele abre o caderno, folheia as primeiras páginas com a caligrafia apressada das madrugadas difíceis e lembra de onde veio, não como um exercício de saudade, como um exercício de gratidão pela pessoa que decidiu ser honesta consigo mesma numa noite em que era mais fácil desistir. A riqueza real não começa numa conta bancária. Começa num momento de clareza sobre quem você é e quem você decide ser. Começa quando você para de esperar condições perfeitas e começa a agir nas condições que você tem. Começa quando você entende que os pequenos hábitos diários são, na verdade, os maiores investimentos que você pode fazer, porque o retorno que eles geram ao longo do tempo não é medido apenas em dinheiro, mas em caráter, em reputação, em visão, em paz. E quando você tem tudo isso, o dinheiro é apenas uma consequência natural, inevitável e muito bem-vinda. Se essa história tocou em algo dentro de você, não deixe esse sentimento ir embora sem fazer nada. Agora, hoje, antes de dormir, escreva numa folha de papel, num bloco de notas do celular, em qualquer lugar. O que eu posso fazer amanhã? Uma única coisa que me aproxima de quem eu quero ser. Escreva. E amanhã, faça. Só isso. E depois, faça de novo no dia seguinte. E no dia depois. Não espere pelo momento perfeito, pelo salário maior, pela crise passar, pelo mercado melhorar. Comece hoje com o que você tem, onde você está. Porque a única diferença entre o Rafael do início dessa história e o Rafael de hoje é que em uma madrugada de desespero, ele decidiu começar. E não parou mais. Se você quer continuar nessa jornada e mergulhar em mais histórias como a de Rafael, histórias de pessoas comuns que transformaram sua realidade financeira com disciplina, mentalidade e decisões inteligentes, inscreva-se no canal e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma nova história, uma nova lição, um novo combustível para a sua própria jornada da prosperidade, porque a verdadeira riqueza começa dentro de você e a sua hora é agora.